mente de Deus. Queria convidar para estar aqui comigo o presbítero Estevão Gonçalves, o homem que o Senhor levantou nesta terra, nesta noite, para compartilhar conosco essa palavra poderosa. Queria que você não perdesse nada, não deixe nada te desviar, ok? Não deixe que nada venha tirar da sua atenção deste ambiente, porque o inimigo precisa simplesmente de um segundo para roubar a sua bênção. Mas aqui ele está repreendido em nome de Jesus. Você vai receber tudo. Diga glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus pela vida deste homem. Glória a Deus. Boa noite. Paz, saúde, prosperidade. Quem recebe? Amém. Receba, obrigado. Deus abençoe. Grande alegria estar na casa do Senhor, com essa responsabilidade de estar ministrando a palavra do Senhor nesse grande projeto chamado Nascido para Vencer. Vira para o irmão do seu lado e fala assim: você nasceu para vencer. Glória a Deus. Vocês nasceram para vencer. Glória a Deus. O pastor Gil esteve aqui domingo passado ministrando a primeira mensagem. Quem lembra? Nascido para reconstruir, né? Com o personagem Noé. Amém? Então, a primeira mensagem o pastor Gil trouxe semana passada dentro desse projeto. E hoje eu estou com a incumbência de trazer para vocês a segunda mensagem, que tem como tema Nascido para ter fé. Amém? Sem perda de tempo, né? O texto base para esta mensagem está registrado no livro de Gênesis, no seu capítulo 1, versículo 1 ao 4. E também tem Hebreus, capítulo 11, versículo 8 ao 10. Então, Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 4. Glória a Deus. Acredito que todos aqui já fizeram algum tipo de pergunta como: será que eu tenho fé o suficiente? A fé é para heróis, para pessoas especiais, ou é algo para mim? Talvez você tenha se perguntado isso. Muitos de nós olhamos para a nossa própria vida e pensamos que a fé genuína está fora do nosso alcance. Hoje vamos olhar para a vida de um homem que é chamado de pai da fé, segundo Romanos 4,16. E vamos descobrir que ele não era um super-herói, mas uma pessoa comum, que respondeu a um chamado extraordinário. A história de Abraão nos ensina que não somos chamados a criar fé do nada, mas a responder em fé a um Deus que sempre toma a iniciativa. Fomos criados para este relacionamento. Fomos nascidos para ter fé. Vira para o seu irmão e fala assim: você nasceu para ter fé. Glória a Deus. Você nasceu para vencer. E você nasceu para ter fé. Glória a Deus. Então, Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 4 vai dizer assim, acompanha comigo. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa do teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Assim, Abraão partiu como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Harã. Partiu da onde? Harã. Amém. Podemos assentar, amados. Glória a Deus. Hebreus 11, verso 8
ao 10, vai dizer: pela fé, Abraão, quando foi chamado a ir para um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em uma terra estranha, habitando em tabernáculos com Isaque e Jacó, os herdeiros com ele da mesma promessa. Porque procurava por uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Como eu iniciei a introdução desta mensagem, muitos de nós, muitas vezes se perguntamos, a Bíblia cita tantos heróis, aqui temos em Hebreus, os heróis da fé, vai falar, a galeria dos heróis da fé, homens que venceram porque tiveram fé. E muitas vezes, talvez, na nossa dificuldade, na nossa luta do dia a dia, se perguntamos se, assim como estes homens tiveram fé para vencer, se nós vamos alcançar o que eles alcançaram através da fé. E aqui, hoje nós vamos mergulhar na história de Abraão. Vamos entender tudo que Abraão passou desde o seu chamado até ele entrar para a galeria dos heróis da fé, até ele ser denominado o nosso pai na fé. Eu não sei se você chegou a ver o vídeo que fala a respeito do projeto Nascidos para Vencer, mas a organização filmou dentro de um ringue, mostra um lutador com um cinturão de um vencedor. O cinturão é o auge de um lutador. Nós aqui no Brasil temos vários lutadores de MMA, de boxe, que eles alcançaram o cinturão do mundial, aonde eles tornaram o Brasil conhecido através da sua luta. Mas eu te pergunto, eles nasceram vencedor? Não. Eles nasceram campeão? Não. Ninguém nasce vencedor. Ninguém nasce campeão. Mas você nasceu para vencer. E essa palavra quer dizer que é um processo. Desde o início até chegar a ser um vencedor. É um processo. Na semana passada o pastor pregou sobre nascido para reconstruir. E duas pessoas entenderam essa mensagem e reconciliaram com o Senhor. Entenderam que o reconstruir chegaram para elas, porque elas nasceram para reconstruir. Porque o mundo, o diabo, veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida. Jesus veio para reconstruir aquilo que foi destruído. Jesus veio para te dar uma nova vida. Aleluia. O mundo diz que você é um perdedor, mas segundo a palavra do Senhor, nós devemos dizer que você nasceu para vencer. Você nasceu para ter fé. Aleluia. O mundo vem tentar desacreditar a sua vida, os seus projetos, falar assim que não vai dar certo, que você é um perdedor, que os seus sonhos não serão realizados. Mas dentro da Bíblia, eu venho falar que você nasceu para ter fé. Você nasceu para acreditar nos seus sonhos. Você nasceu para acreditar nos projetos que Deus te deu. Aleluia. O primeiro ponto dentro da história de Abraão, eu venho falar a respeito do chamado de Abraão. A fé que ouve e obedece. Nós lemos
vemos que Abraão, ele ouviu o chamado de Deus. E Deus disse para Abraão: sai da onde você está. Do original do hebraico, a expressão Lev-Lehan, isso é muito mais profundo do que um simples vá. Literalmente significa vá para ti, ou vai por si mesmo. Deus estava dizendo a Abraão: sai de tudo o que você conhece, para que você possa se tornar quem eu te criei para ser. A jornada para fora era também uma jornada para dentro de sua verdadeira identidade em Deus. Talvez a situação que você chegou aqui hoje, a situação que você tem, pelos que te conhecem, seus amigos, sua família, seja de um perdedor, seja de um sem ninguém, de um desacreditado. Mas, nessa noite, assim como Abraão ouviu o chamado do Lelerá, hoje eu quero que você escute o Lelerá na sua vida, na sua história. Deus está dizendo: sai da sua situação que você está hoje, e vem para a situação que eu quero para você, para o projeto que eu tenho para você. Dentro do contexto histórico e cultural, de onde nós falamos aqui no texto que Abraão saiu? Quem lembra? Não. Arã, né? Mas eu vou te dizer que ele não sabe de Arã. Ele saiu de Ur dos Caldeus. O texto que nós lemos vai dizer que ele saiu de Arã. Mas o meu xará, o primeiro mártir da igreja primitiva, Estevão, ele estava pregando em Atos capítulo 7, versículo 2 ao 4. E ali ele estava narrando a história de Abraão. Ele vai dizer que Abraão, ele foi chamado ainda em Ur dos Caldeus. Se você for ler Gênesis capítulo 11, você vai ver que o pai de Abraão, Terá, pega a sua família junto com Abraão. Abraão já era casado, mas aquela era normal, mesmo depois de casado, viver em família. E ali ele sai de Ur dos Caldeus. Por um momento bateu até essa dúvida, né? Mas como assim? O meu estudo está falando em Ur dos Caldeus, Gênesis 12 está falando de Terã, e aí a gente tem que procurar mais, né, para tentar entender. Por um momento eu achei assim: não, quem teve o chamado primeiro foi Terá, foi o pai de Abraão. Mas não, irmãos, ainda em Ur dos Caldeus, entendendo o texto do meu xará em Atos, eu vou entender que Deus ainda em Ur dos Caldeus, Deus chama Abraão, e Abraão fala assim: pai, eu fui chamado por Deus para sair daqui, para ir para a terra de Canaã, para um lugar aonde Ele vai me honrar, aonde Ele vai me abençoar. Aleluia, glória a Deus. Mas Terá, um pai protetor, falou assim, quis dar aquele jeitinho, né? Quando ele viu que Abraão não iria rejeitar o chamado dele, que iria, Terá fala assim: filho, nós vamos com você. Mas voltando aqui, antes de chegar até a Arã, Ur dos Caldeus, fala assim: de onde é? Como que é? Cultura, historicamente. Nós estamos falando, nós não estamos falando de um bairrozinho, Santo Antônio, que ninguém ouviu falar. Nós não estamos falando de Cariacica, onde ninguém conhece. Nós estamos falando de um lugar central da Mesopotâmia, que na época era o centro do mundo. Era o centro, era uma metrópole, era
Os negócios não iam bem para a família de Abraão. Só que, assim como havia prosperidade nos negócios, lá era o centro de adoração a Deus, era idolatria a deuses estranhos, a Deus da lua. E Deus ainda que chamasse Abraão para sair. Por quê? Porque aonde Deus não poderia trabalhar na vida de Abraão, ele estando no lugar de centro de idolatria, aonde a adoração era para outros deuses. Deus está dizendo para você nesta noite, talvez isso seja necessário. Deus está te chamando. Aleluia. O Telegram, o vai, o sai, está chegando para você dizendo assim: é necessário sair do meio da idolatria, é necessário sair do meio do mundo, para que Deus venha te usar. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus, quantos estão entendendo? Amém. Então, a pergunta é: o que Abraão deixou para trás? O que Abraão abriu mão? Primeiro ele sai de um dos caldeus. Seu pai fala assim: então nós vamos juntos. Mas quando chega em Arã, ainda fazendo parte da região da Mesopotâmia, ele se estabelece. E aí cai no comodismo. Quantos aqui já caiu no comodismo? Não, filho, nós já estamos aqui longe da Ur dos caldeus, a família, né? Os parentes, os amigos. Não, aqui não tem perigo não, aqui é tranquilo. Não é assim? Foi, estava lá estabelecido em Arã. Aí Deus vai e fala novamente. Só que agora ele fala assim: sai do meio da tua parentela. Irmãos, é Deus que está mandando. Ah, mas Deus está mandando eu sair do meio dos parentes. Quem é isso? Que Deus é esse? Irmãos, se o teu parente estiver impedindo a obra de Deus na sua vida, Deus vai mandar sair. Deus vai mandar se afastar. Deus tinha um grande propósito para a vida de Abraão. Para ele se tornar um grande herói, ele teve que abrir mão de algumas coisas. O primeiro que ele abriu: segurança geográfica da tua terra. Ele deixou sua pátria. Segundo, segurança familiar da tua parentela. Numa cultura tribal, estar sem a família era ser vulnerável, sem proteção e sem identidade social. Abraão vivia numa época que se vivia em tribo, como eu falei, né? Tribal, onde as famílias, mesmo depois de casar, elas continuam vivendo juntas. E a Bíblia não disse, ele estava abrindo mão da sua segurança. Ele não tinha ninguém para defender os malfeitores, de alguém que tentasse roubar os seus bens, tentasse contra a sua vida. Outro ponto: segurança pessoal da casa do teu pai. Ele abriu mão de sua herança, do seu futuro planejado. Terá, o pai de Abraão, ele tinha muitos bens, ele estava estabelecido. Abraão, ele herdaria todos os bens do seu pai. Ele daria continuidade ao negócio da família. É o conforto. Muitas vezes estamos em um conforto. Eu não sei em qual conforto que você chegou aqui. O quão confortável tem sido para você. Talvez no seu trabalho, talvez no seu relacionamento, no seu grupo de amigos. Porque é bom, Saulo, ter amigos que têm dinheiro, ter amigos que estão lá para te servir quando você precisa. Assim como um familiar, né? Estou precisando de um dinheiro, estou precisando de um socorro. Tá ali. É bom demais. É o conforto. Mas Abraão teve que abrir mão disso, pelo chamado que ele recebeu. Será que você está disponível
a abrir o chamado de Deus? Glória a Deus. Então, Deus não pediu a Abraão que desse um passo no escuro por algo pequeno. Ele pediu a Abraão que abandonasse toda a sua estrutura de segurança e identidade, baseando unicamente na promessa de um Deus que ele mal conhecia. Abraão mal conhecia Deus. Eu te pergunto, você conhece Deus? Deus te conhece? Você já ouviu a voz de Deus nessa noite? Aleluia. Você já ouviu o ler de Deus na sua vida nessa noite? Trazendo para os dias de hoje, qual é a nossa Ur dos caldeus? Ou a nossa Arã? Pode ser uma carreira que nos dá segurança, mas nos afasta de Deus. Pode ser um relacionamento que define nossa identidade, mas nos impede de crescer. Pode ser uma mentalidade, um vício ou uma zona de conforto. A voz de Deus, o Lelerá, ainda ecoa hoje, nos chamando para deixar o que é familiar, para descobrirmos nossa verdadeira identidade em Deus. A primeira etapa da fé é a obediência, mesmo sem ver o destino final. Deus nessa hoje te chama para obedecer, para a obediência. Ainda que você não tenha entendido aonde Ele quer te levar, ainda que você não tenha entendido qual é a Canaã que Ele quer te levar, quais sejam as promessas que Ele tem para você, mas Ele te pede hoje obediência. E a palavra de Deus vai dizer que melhor é obedecer do que sacrificar. Segundo ponto, eu falei que ninguém nasce vencedor. Ninguém nasce sendo um herói da fé. Ninguém nasce um campeão. O segundo ponto que aprendemos com Abraão é a jornada, a fé que é provada e amadurecida. Deus vai provar a sua fé. Deus vai provar a minha fé. Faz parte da jornada, faz parte da caminhada. Gênesis capítulo 15, capítulo 17 e capítulo 22 vai narrar a jornada de fé de Abraão. A fé de Abraão não foi um evento único, mas um processo de vida entre a promessa e o seu cumprimento. Existe a jornada e é na jornada que a fé é forjada. Aleluia. Deus quer forjar a minha e a sua fé. E é na caminhada, é na jornada que Ele vai forjar a minha e a sua fé. Eu falei que Abraão, ele ouviu o chamado e ele obedeceu. Ele saiu da terra, ele saiu do meio da sua parentela. Primeiro ele sai do dos caldeus, depois ele sai de Arã. E aí, o que acontece? Já entra na terra prometida, já entra na bênção. É o desejo de todo mundo, né? Aceitei Jesus, ó, estou no céu. Agora é só glória, né? Agora é só vitória, né? Não é assim? Não é não. Abraão chega com a sua esposa. Ele já tinha quantos anos? 75 anos. Eu tenho cabelo de grisalho aqui, imagina ele, né? Com a sua esposa, não tinha filho, levou seu sobrinho lá. Ele tinha promessa. Você tem promessa. Aleluia. Deus tem promessa para a sua vida. Aleluia. No próprio capítulo 12 que nós estamos lendo, vai dizer a palavra de Deus que a terra onde Abraão foi, teve fome. Irmão, ser crente não é fácil. Ser cristão não é fácil. Tem lutas, tem dificuldades. Mas Abraão ele estava debaixo da promessa de Deus. Então,
a fome. A primeira provação foi a fome na terra prometida. Logo após obedecer, ele enfrenta uma fome. A fé não nos isenta dos problemas. Às vezes, os maiores desafios surgem logo após os maiores passos de obediência. Gênesis, do capítulo 15 ao 21, nós vamos ver Abraão e Sara à espera pelo filho. Eles tinham a promessa de ter um filho. Abraão já velho, Sara já velho, mas eles tinham a promessa e eles tinham fé. Deus às vezes faz promessas, Felipe, para nossas vidas. Aleluia. E o tempo passa. E nós passamos a duvidar daquilo que Deus prometeu para nós. Será que é verdade? Será que vai acontecer? Como eu falei, Abraão não nasceu um herói da fé. Abraão não nasceu um pai da fé. Mas ele deu ouvido após o chamado de Deus. Ele acreditou naquilo que Deus prometeu sobre a vida dele. A promessa de um filho demorou 25 anos. Quantos anos a sua promessa tem demorado? Meu Deus. 5, 10, 15. Não desiste. Não deixe que o tempo venha matar a promessa de Deus na sua vida. Aleluia. A fé de Abraão foi testada pelo tempo. Ele estava tentando ajudar Deus com Agar. Gênesis 16. Estava demorando. Aí Sara fala assim: toma aqui minha serva, possui ela. Possuiu meu filho, mas não era o filho da promessa. Não tente ajudar a Deus. Não tenta dar mãozinha para Deus, não. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir do jeito que Ele prometeu. A vitória é completa. Aleluia. Meu Deus. Mostrando que a fé deles vacilou. Por um momento isso é encorajador para nós. Porque nós vamos ver que heróis também fraquejam, vacilam, tomam decisões erradas, sabe? Faz parte do aprendizado, faz parte do processo. Eu e você somos humanos, somos sujeitos a errar, a pecar. Abraão errou, Sara errou, vacilaram na fé, mas não desistiram. Aleluia. O segredo é não desistir. Glória a Deus. Acredite. Ainda que você erre, ainda que você falhe, mas se levanta, sacode a poeira e torne a caminhar. Aleluia. Porque você nasceu para vencer. Você nasceu para ter fé. Aleluia. O pai da fé também teve seus momentos de dúvida e erro. A fé madura aprende a esperar no tempo de Deus. O tempo kairos não é o tempo cronológico do homem. O tempo kairos é o tempo de Deus. E no tempo de Deus, a sua promessa vai chegar. Gênesis capítulo 22, verso 1. A Bíblia diz que Deus provou Abraão. Do hebraico Nissan. É crucial entender a diferença entre provar e tentar. A tentação vem do inimigo, vem do diabo, visa nos fazer cair, nos derrubar. A provação que vem de Deus visa nos fazer crescer, revelar a qualidade da nossa fé e nos aprovar. Nós somos provados para ser aprovados. Aleluia. Deus não estava tentando Abraão a pecar. Ele estava revelando a profundidade da fé que Ele mesmo havia construído no coração de Abraão ao longo de décadas. Deus vai nos provar a nossa fé. Deus vai provar a minha e a sua fé. Mas porque Ele quer ver você crescer. Ele quer te ver um vencedor. Ele quer te ver levantar a bandeira da
Para isso você precisa ser provado e aprovado. Lutas, dificuldades, no processo. Através do processo que nós somos provados em Deus. Trazemos para os dias de hoje. Nossas vidas são cheias de espécies e de montanhas de Moriá. Estamos esperando por uma cura, por um emprego, a restauração de um relacionamento, não é? Estamos enfrentando um teste que parece nos pedir para entregar aquilo que mais amamos. Deus pediu para Moisés entregar, para Abraão entregar seu filho Isaac, aquilo que ele mais amava. É nesse momento que a fé deixa de ser uma teoria e se torna real. Deus usa as provações não para nos destruir, mas para nos fortalecer e mostrar que Ele é fiel. Então o mundo pode dizer que você é um perdedor, que você não vai vencer. Mas Deus está dizendo que no processo, na luta, na dificuldade, você vai passar, mas você vai vencer. Aleluia. Glória a Deus. Vença o processo do tempo. Vença o processo de abrir mão, de renunciar a algo que você ama, pela promessa que Deus tem pela sua vida. Ah, mas eu amo o que eu faço, mas eu amo isso, mas eu amo aquilo. Se Deus está te pedindo, é porque Ele tem algo melhor para você. Terceiro ponto que aprendemos com a história de Abraão: a promessa, a fé que vê o invisível. Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 11, versículo 8 ao 10. Vai dizer assim: pela fé, quando foi chamado a ir para um lugar que havia de receber possivelmente por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ir. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em uma terra estranha, habitando em um tabernáculo com Isaac e Jacó, os herdeiros com ele da mesma promessa, porque procuravam uma cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e consultor é Deus. Aleluia. Então, a promessa, a fé que vê o invisível. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, do centro do mundo, o lugar estabelecido, comércio estabelecido. Ele vai para o alto, um lugar onde Deus ainda ia preparar. Mas a palavra de Deus vai dizer que artífice, o pedreiro, que o consultor, o arquiteto é Deus. Aleluia. Aleluia. A fé de Abraão era fundamentada não no que ele via, mas em quem fez a promessa. Meu Deus. Você tem sido como Tomé? Você crê pelo que você vê, pelo que os seus olhos veem? Nascido para ter fé é conseguir crer, acreditar, é visualizar através daquele que fez a promessa, que é Deus. Aleluia. A promessa que Deus fez na minha vida e na sua Aleluia. é algo que os olhos não viram, é algo que ainda não chegou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para mim e para você. E é nisso que nós precisamos acreditar. Na perspectiva do Novo Testamento, em Hebreus, nós acabamos de ler 11:10, vai nos dar um insight incrível, vai nos levar a ver que Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o consultor é Deus. Ele entendeu que a terra prometida, a Canaã, era apenas uma sombra da promessa muito maior que Deus tinha para ele. A terra
terra de Canaã era boa ou não é? Mano, leite e mel. Os caras de uva lá é 2 homens para carregar. Não é assim? Os espias lá? Era bons olhos. Mas Abraão entendeu que o que Deus tinha para ele ainda era maior. Isso era só som. Isso era só uma amostra. O que nós temos de viver de bom aqui na terra é só uma amostra daquilo que Deus tem preparado para nós no céu. E Abraão, sendo forjado para ter fé, entendeu isso. E é necessário que eu e você venhamos entender isso. Que Deus tem algo melhor para mim e para você. A nova Jerusalém celestial. A fé verdadeira sempre olha para além do horizonte temporal. Olha para a eternidade. Talvez nos seus olhos humanos você vai falar assim: vou estudar, vou fazer uma faculdade, vou me preparar para ter uma boa casa, um bom lar, um bom casamento. Isso você está olhando com olhos humanos, algo temporal. Você vou garantir minha aposentadoria. Tem uns aí que vou ter um sítio, vou viver tranquilo, né? Vou pescar na aposentadoria. Você está vendo algo temporal. Mas a palavra de Deus te convida a olhar para a eternidade. E Abraão olhou para a eternidade. Ele entendeu aquilo que Deus tinha preparado. Aleluia. Após a aprovação no Monte Moriá, Abraão chama aquele lugar de Jeová Jireh. Gênesis capítulo 22, versículo 14. Comumente traduzido como o Senhor proverá. No entanto, no original do hebraico, a raiz do verbo Ra significa ver. Uma tradução literal seria: o Senhor vê, ou no monte do Senhor se verá. Quão profundo isso é? A provisão de Deus está conectada à sua presciência, à sua capacidade de enxergar o futuro. Eu e você não temos como enxergar o futuro, mas aquele que fez a promessa para mim e para você, ele consegue enxergar o futuro, meu e seu. E ele enxergou o futuro de Abraão, de Isaac. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus vê nossa necessidade antes mesmo que ela chegue. Antes que a enfermidade chegue, Deus ele consegue enxergar. Antes que a crise financeira chegue, Deus consegue enxergar. Antes que a pandemia chegou no mundo, Deus ele já viu e ele proveu para os seus. Glória a Deus. O cordeiro já estava no mato antes de Isaac subir a montanha de Moriá. A fé confia que Deus já viu o nosso futuro e já agiu em nosso favor. Aleluia. Quando Deus promete, Ele cumpre, Ele garante. Deus prometeu a Abraão que cuidaria dele, da descendência dele. E Deus cumpriu. Deus preparou o cordeiro, não foi instantâneo, não foi assim, no momento que Abraão estava lá e piripinguim, né? E o cordeiro apareceu lá no meio do mato. Não. Deus já tinha preparado há muito tempo. O inimigo tem armado laço para você, mas Deus já viu. Ele já proveu alguém para te livrar. Aleluia. Conexão com Cristo. A história de Abraão aponta para Jesus, a promessa de uma descendência que abençoaria o mundo. E se cumpre
em Cristo, em Gálatas capítulo 3, versículo 16. O sacrifício de Isaac é uma prefiguração poderosa do sacrifício de Cristo. Um pai disposto a entregar seu único filho amado no monte para um ato de obediência e amor. Mas diferente de Isaac, não houve um substituto para Jesus, pois ele era o Cordeiro. Nossa fé não está firmada em circunstâncias, mas nas promessas de Deus, que encontra em seu sim e amém em Jesus Cristo, conforme 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Então é em Cristo que a minha história, a sua história, a minha e a sua decisão está no sim e na confirmação. O mundo vai dizer que não, mas em Cristo você é vencedor. O mundo vai dizer que não, mas você nasceu para vencer segundo Cristo, com base em Cristo, porque Ele garante a vitória para nós. Para fechar, a vida de Abraão nos mostra que a fé não é a ausência do medo ou dúvida. Fé é ouvir a voz de Deus, dar o primeiro passo, continuar caminhando, mesmo quando o caminho é difícil. É manter os olhos na promessa, não nos problemas. Abraão não nasceu um herói da fé. Ele se tornou o pai da fé, porque escolheu confiar no Deus que o chamou. E a boa notícia é que esse mesmo Deus nos chama hoje. Ele nos criou com um anseio por propósito, por significado, por um relacionamento com Ele. Fomos de fato nascidos para ter fé. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Para fechar, eu quero te convidar para um desafio para nós hoje. 3 desafios. O primeiro é ouvir. O segundo é confiar. O terceiro é adorar. Ouvir. Qual é o Lehan que Deus está sussurrando em seu coração hoje? Para onde Deus está mandando você ir? Tem ouvido? Ouça o que Deus está falando. 2. Confiar. Você está disposto a confiar nele? Ele é a sua jornada de espera ou provação? Terceiro, para fechar, adorar. Você consegue olhar para além das circunstâncias, das lutas, das dificuldades, e adorar o Jeová Jiré, o Deus que vê e provê? Que possamos, como Abraão, responder o chamado e embarcar na maior aventura que existe, a jornada da fé. Glória a Deus. Dentro desta palavra, dentro desta história de fé de Abraão, eu quero perguntar nesta noite: se tem alguém que quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, ou quer reconciliar com o Senhor, o Lelerá do Senhor está falando no seu coração. Ele está falando: vai por si mesmo. Tem alguém que quer aceitar Jesus hoje como único e suficiente Salvador da sua vida, ou reconciliar com o Senhor? Levante sua mão com um sinal de aceitação. Nós estamos te convidando para obedecer ao chamado de Cristo, ao chamado para ter fé, porque você nasceu para ter fé. Tem alguém? Não tem? Que Deus abençoe. Até o final do culto, se quiser nos procurar, fique à vontade, amém? As horas não nos esperam. Pai amado celestial, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque tu és santo, porque tu és maravilhoso. Aqui, Senhor Deus, está o teu povo que ouviu a tua mensagem, Senhor, e que eles possam entender que eles nasceram para ter fé, ó Pai. E o que o Senhor possa nessa jornada, nessa caminhada, forjar a fé necessária, Senhor, para permanecermos fiéis até a volta do Senhor Jesus Cristo, ó Pai.
Eu abençoo o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. As palmas ao nome do Senhor Jesus. Vou convidar aqui o Rodolfo para orando, parte das ofertas, dizer oferta, amém? Graças a paz, igreja. Momento não menos importante, mas momento da gente estar ofertando, dizimando na casa do Senhor. Você que trouxe a sua oferta, convido a você